E aí, minha família Caipora, tudo de boa? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês essa porrada de palpites com muita qualidade. E hoje eu trago os resultados dos palpites do dia 2 de agosto, tá? Tivemos resultados completados, então vamos lá. Tivemos 25 palpites com 19 greens e apenas 5 reds, tá? Um jogo foi anulado, que foi o jogo do Santos por empate anula, beleza? Foram 79% de taxa de acertos para este dia. E para este sábado tivemos, no dia 3 de agosto, 46 palpites com 24 greens e 14 reds, tá? As zebras cantaram para este sábado, infelizmente. Mas ainda temos 8 jogos para acontecer e ainda podemos atingir os 70% de taxa de acertos para este dia, beleza? E para vocês eu trago a nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos canais do Telegram e no WhatsApp. Não se esqueçam de se inscrever, beleza? E vocês que caíram de paraquedas aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também deixe um palpite nos comentários sobre o que vocês acham do nosso vídeo e do nosso canal, beleza, galera? Vamos lá para os palpites do dia 4 de agosto? Bora pra intro! Bora, galera, iniciar aqui então, e eu trago para vocês iniciando com uma partida à 00:06, tá? O Juarez contra o Santos Laguna. Eu trago essa partida na Liga Feminina do México com vitória seca para casa. O Juarez tem 75% de probabilidade de vitória e 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santos tem 17. No histórico, 3 vitórias do Juarez e 6 vitórias do Santos. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Juarez vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros o Juarez venceu 3 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, o Juarez não venceu nenhuma das últimas 6 partidas e o Santos Laguna venceu apenas uma das últimas 6. Mas o Juarez jogando em casa é melhor que o Santos. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Newcastle versus Monario Panthers. Traga essa partida na NPL capital da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Panthers tem 75% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Gale tem 17%. No histórico, é uma partida para o Panthers e um empate, e a média de gols é de 1 gol. Verificando em séries, o Yugari vem perdendo em casa há 5 jogos. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Sofo Bar versus o Clarice Zebras. Traga essa partida com vitória seca para casa na NPL Tasmânia da Austrália. Sofo Bar tem 76% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Clarence tem 28. Verificando o histórico, 33 vitórias do Sofo, 5 empates e 6 vitórias do Clarence. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Sofo Bar vem a 10 jogos marcando gols e o Clarence vem perdendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Sofo Bar em 4 das últimas 6 partidas. Over 2,5 em 5 das últimas 6. Muito atentos ao mercado de gols, beleza? Nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas, com vitória do Sofo Bar em 3 das suas últimas 6 partidas. Então, para essa partida, vitória seca para casa, fechou? Próxima partida, Gungahlin United versus o Canberra Olympic. Traga essa partida na NPL capital da Austrália, com vitória no primeiro tempo para casa. O Gungahlin tem 82% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Canberra tem 11%. No histórico, 11 vitórias do Gungahlin, 5 empates e 8 do Canberra. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Gungahlin vem vencendo as 5 partidas e o Canberra vem perdendo as 5. Últimos encontros, temos vitória no primeiro tempo do Gungahlin na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Península Power versus o Brisbane City. Traga essa partida com vitória e empate para casa na Queensland da Austrália. Península tem 59% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brisbane tem 28%. No histórico, 6 vitórias do Península, 2 empates e 2 vitórias do Brisbane. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Península vem vencendo a 5 partidas e o Brisbane vem perdendo a 4. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Península Power em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos,
O Península venceu e empatou suas últimas 5 partidas e o Brisbane fora de casa venceu apenas uma. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Brisbane Olympic versus o Brisbane Roar. Traga essa partida na Queensland da Austrália com o over 2,5 gols. Brisbane Olympic tem 61% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brisbane Roar tem 17%. No histórico, 12 vitórias do Olympic, 3 empates e 7 do Roar. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Brisbane Roar vem sofrendo gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é a Queensland Lions versus Gold Coast United. Traga essa partida na Queensland da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Queensland Lions tem 65% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gold Coast tem 39 no histórico, 7 vitórias do Queensland, 2 empates e 4 do Gold Coast. E a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, como visitante, o Gold Coast vem sem vitórias há 5 jogos e o Queensland Lions vem vencendo fora de casa há 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Brisbane Strikers versus Broad Beach United. Traga essa partida na Queensland Premier League da Austrália com mercado de over 2,5 gols. O Brisbane Strikers tem 50% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Broad Beach tem 67%. No histórico, foi uma partida com uma vitória do Broad Beach por 3-2. Em séries, o Broad Beach vem vencendo a 4 partidas e o Brisbane não empata a 5. Último jogo nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Shan United versus Yangon United. Traga essa partida na National League do Myanmar com o mercado de casa para marcar o primeiro gol. O Shan tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 83%, enquanto o Yangon tem 78%. No histórico, são 3 partidas para o Shan, 6 empates e uma vitória do Yangon. E a média de gols é de acima de 1 gol. Verificando em séries, o Shan vem vencendo a 4 partidas e o Yangon vem 5 jogos sem derrotas. Últimos encontros, temos o mercado de o Shan marcando o primeiro gol na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Shan também marca o primeiro gol na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, casa para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, a Premier League de Singapura, Albirex Niigata versus Young Lions. Traga essa partida com over 3,5 gols. O Albirex tem 49% de probabilidade de vitória e 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Young Lions tem 39, no histórico 36 vitórias do Albirex, 7 empates e 4 do Young Lions. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Albirex vem sofrendo gols há 8 jogos e o Young Lions vem sofrendo há 10. Últimos encontros, over 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 3,5 gols, beleza? Próxima partida de Algava versus o Valmiera. Traga essa partida com vitória seca para fora. O Valmiera tem 75% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Jelgava tem 22 no histórico, 10 vitórias do Valmiera, 5 empates e 7 vitórias do Jelgava. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Jelgava vem perdendo a 4 partidas e o Valmiera vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros, temos vitória do Valmiera em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Jelgava, o Valmiera também venceu 4 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, o Valmiera venceu 2 das últimas 6 partidas e o Jelgava, ele venceu apenas 1 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Beijing Guan versus Xangai Shenhua. Traga essa partida com over 2,5 gols na Superliga da China. O Shenhua jogando fora de casa tem 50% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 94% nos últimos 9 jogos. O Beijing Guan tem 56 no histórico, 16 vitórias do Beijing, 6 empates e 8 do Shenhua. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Beijing Guan vem sem empates a 5 jogos e o Shenhua vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros, over 2,5 gols em todas as últimas 6 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Johor Darul Taksim versus o Kedah. Traga essa partida na Copa da Malásia com vitória seca para casa. O Johor tem 75% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kedah tem 56. No histórico, 3 vitórias do Johor, 5 empates. E a média de gols é de acima de 3 gols. E em séries, o Johor vem a 10 jogos marcando gols. E nos últimos encontros, o Johor venceu 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Johor venceu 5 das suas últimas 6 partidas
e o Kedah, ele venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Vorskla Poltava versus o Shakhtar Donetsk. Trago essa partida na Premier League da Ucrânia com vitória seca para fora. O Shakhtar tem 69% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Poltava tem 17. No histórico, 32 vitórias do Shakhtar, 6 empates e 7 do Poltava. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Poltava vem sofrendo gols a 9 jogos e nos últimos encontros temos vitória do Shakhtar em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Poltava, o Shakhtar venceu 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Shakhtar venceu 2 das últimas 6 partidas e o Poltava venceu apenas 1. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Tupuns 2000 versus o Riga. Traga essa partida na Virslīga da Letônia com vitória no primeiro tempo para fora. O Riga tem 85% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tupuns tem 22 no histórico, 16 vitórias do Riga e 1 do Tupuns. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Tupuns vem sem vitórias a 5 jogos, perdeu 4 deles e o Riga vem marcando a 10 jogos. Últimos encontros, o Riga venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, Copenhagen versus o Randers. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com o over 1,5 gols. Copenhagen tem 65% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Randers tem 56 no histórico, 34 vitórias do Copenhagen, 9 empates e 12 do Randers. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, Copenhagen vem a 5 jogos vencendo e o Randers vem vencendo a 4. Últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa da Copenhagen, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Alda contra o Daugavpils. Traga essa partida na Virslīga da Letônia com o Alda empate anula para casa, beleza? O Alda tem 65% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Daugavpils tem 28. No histórico, 14 vitórias do Alda, 2 empates e 8 do Daugava. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Alda vem vencendo a 5 jogos e o Daugava vem a 3 jogos perdendo. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de empate anula para casa em 5 das últimas 6 partidas, tá? Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Alda venceu 6 das suas últimas 6 partidas e verificando o Daugava, ele não vence fora de casa, venceu apenas uma. Então, para essa partida eu separei empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Rapid Viena versus o Sturm Graz. Trago essa partida na Bundesliga da Áustria com o mercado de over 1,5 gols. O Sturm jogando fora de casa tem 41% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rapid tem 72 no histórico, 47 vitórias do Sturm, 33 empates e 48 do Rapid. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Rapid vem vencendo 3 partidas e o Sturm vem 7 jogos sofrendo gols. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Rapid, over 1,5 gols em todas as partidas nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Celtic versus o Kilmarnock. Traga essa partida na Escócia Premiership com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Celtic tem 82% de probabilidade de vitória, 94% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. E o Kilmarnock tem 44. No histórico, 78 vitórias do Celtic, 20 empates e 10 do Kilmarnock. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Celtic vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Nome United versus o Levadia Tallinn. Traga essa partida com fora para marcar o primeiro gol. O Levadia tem 77% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nome United tem 33. No histórico, 3 partidas com 4 vitórias. No histórico, são 3 partidas com uma média de gols de acima de 4 gols. No histórico, são 3 partidas com 3 vitórias do Levadia e a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Nome United vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado do Levadia marcando o primeiro gol nas 3 partidas que disputaram. Então, para essa partida, fora para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, o Lyngby versus o Brøndby. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com over 1,5 gols.
O Brøndby jogando fora de casa tem 56% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lyngby tem 33 no histórico, 28 vitórias do Brøndby, 8 empates e 2 do Lyngby. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Lyngby vem sem empates jogando em casa nos últimos 5 jogos. Perdeu 4 deles. Últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Lyngby, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Sporting Cristal versus o Carlos Manute. Traga essa partida na Liga 1 do Peru com vitória seca para casa. O Sporting Cristal tem 74% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Manute tem 33 no histórico, 5 vitórias do Sporting, 2 empates e 3 do Manute. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Sporting vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do Sporting Cristal em 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Sporting Cristal venceu 2 das últimas 4 nos últimos jogos nos campeonatos. O Sporting Cristal venceu 2 das últimas 6 partidas, inclusive foram em casa, e o Manute fora de casa não vence. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, eu trago o Johan Cruyff Shaw. Trago essa partida da PSV contra o Feyenoord com o mercado de over 1,5 gols. O PSV tem 53% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Feyenoord tem 78 no histórico, 28 vitórias do PSV, 15 empates e 28 do Feyenoord. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o PSV vem marcando a 10 jogos e o Feyenoord vem sem empates a 5. Últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Rigas Futebol Escola versus o Meta. Traga essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Rigas tem 88% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Meta tem 50 no histórico, 26 vitórias do Rigas, 7 empates e 2 do Meta. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Rigas vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória no primeiro tempo do Rigas na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, União de Santa Fé contra o River Plate. Traga essa partida com o mercado de over 1,5 gols na primeira divisão da Argentina. A probabilidade de vitória para o River Plate jogando fora de casa é de 44%. Ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Santa Fé tem 67%. No histórico são 7 vitórias do River, 4 empates e 2 do Santa Fé. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o River vem jogando em casa marcando gols a 10 jogos e o Santa Fé vem vencendo em casa a 4 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Santa Fé, over 1,5 gols em ambas marcam em todas as últimas 3 partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Ahly Cairo versus o Muqallon. Traga essa partida na Premier League do Egito com mercado de vitória seca para casa. O Al Ahly tem 70% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Muqallon tem 39% no histórico, 20 vitórias do Al Ahly, 2 empates e 3 do Muqallon. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Al Ahly vem vencendo as 5 partidas e o Muqallon vem a 8 jogos marcando gols. Últimos encontros, vitória do Al Ahly em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Al Ahly venceu todas as partidas e o Muqallon fora de casa não vence. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Hajduk Split versus Slaven Belupo. Traga essa partida na HNL da Croácia com vitória seca para casa. O Hajduk tem 76% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Slaven Belupo tem 44% no histórico, 43 vitórias do Hajduk, 25 empates e 8 do Belupo. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Hajduk vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de vitória do Hajduk em todas as últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, o Hajduk venceu 3 das últimas 6 partidas e o Slaven Belupo venceu 2. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Ponte Preta contra o Avaí na Série B do Brasileirão. Trago o under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória tem 42% para Ponte Preta e ela tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Avaí tem 39 no histórico, 5 vitórias da Ponte, 5 empates e 6 do Avaí.
A média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Avaí vence vitórias a 5 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Fluminense contra o Bahia. Trago essa partida com vitória e empate para casa. O Fluminense tem 49% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bahia tem 39%. No histórico são 10 vitórias do Fluminense, 7 empates e 7 do Bahia. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Fluminense vem a 5 jogos marcando gols e o Bahia vem empatando a 3. Últimos encontros, vitória e empate do Fluminense em 3 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Fluminense venceu e empatou todas as últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Fluminense venceu 3 das últimas 6 partidas e o Bahia venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Atlético Paraná contra o Grêmio. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com over 1,5 gols. O Atlético Paraná tem 54% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Grêmio tem 50%. No histórico, 22 vitórias do Grêmio, 12 empates e 10 do Atlético Paranaense. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Atlético Paraná vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético Paraná, over 1,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a nossa partida em destaque, Corinthians contra o Juventude. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com um empate anula para casa. O Corinthians tem 55% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos. O Juventude tem 50%. No histórico, 5 vitórias do Corinthians, 5 empates e 6 do Juventude. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Corinthians jogando em casa vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de vitória e empate do Corinthians em 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Corinthians não perdeu ainda para o Juventude. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate para o Corinthians em 4 das últimas 6 partidas e o Juventude jogando fora de casa não vence. Então, para essa partida, vitória do Corinthians, se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, o Internacional contra o Palmeiras. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e na forma recente o Internacional tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Palmeiras tem 50%. No histórico são 17 vitórias do Internacional, 10 empates e 16 do Palmeiras. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Internacional vem sofrendo gols a 10 jogos e o Palmeiras vem perdendo a 3. Últimos encontros, temos o mercado de under 3,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Boca Juniors versus o Barraca Central. Separei vitória seca para casa nesse torneio da Argentina. O Boca tem 70% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Barraca tem 33 no histórico, 4 partidas com 4 vitórias do Boca e a média de gols é de 3 gols. Em séries, do Boca vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros, o Boca venceu as últimas 4 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos vitória do Boca Juniors em 3 das últimas 6 partidas e o Barracas fora de casa venceu apenas uma. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, The Strongest versus o Independente Petroleiro. Traga essa partida com vitória seca para casa na Bolívia. O The Strongest tem 66% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Independente tem 61%. No histórico, 2 vitórias do The Strongest e 3 empates. E a média de gols é de 3 gols. E em séries, o The Strongest vem marcando gols jogando em casa 10 jogos. Últimos encontros, o The Strongest venceu 2 das últimas 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o The Strongest venceu 2 das últimas 6, enquanto o Independente Petroleiro fora de casa não vence. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Grêmio Novo Horizontino contra o Goiás. Traga essa partida na Série B com o under 3,5 gols. O Novo Horizontino tem 45% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Goiás tem 33 em séries, o Goiás vem sofrendo gols a 10 jogos e o Novo Horizontino vem sem perder a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Lanús contra o Tigre. Traga essa partida na primeira divisão da Argentina com vitória e empate para casa. O Lanús tem 54% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tigre tem 39. No histórico são 2 vitórias do Lanús, 8 empates e 5 do Tigre. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Tigre vem marcando gols nos 5 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de vitória e empate do Lanús em 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Lanús venceu e empatou
4 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos no campeonato, o Lanús venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas. E o Tigre, ele venceu 2 das últimas 6. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Universitário de Desportes versus o TC de Cajamar. Traga essa partida na Liga 1 do Peru com vitória seca para casa. O Universitário tem 74% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O TC de Cajamar tem 33 no histórico, 14 vitórias do Universitário, 10 empates e 11 do TC. A média de gols é de acima de 2 gols em séries. O TC de Cajamar vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes. O Universitário venceu 3 das últimas 6 partidas e empatou 2. Jogando em casa, o Universitário venceu 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, o Universitário venceu 3 das últimas 6 partidas e o TC fora de casa também não vence. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até aqui. Vamos lá para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, cheguei com o nosso bilhete caipora com 5 opções. Separei o Copenhagen contra o Wanderers com over 1,5 gols. Over meio gol no primeiro tempo para o Celtic contra o Kilmarnock e o Levadia Tallinn para marcar o primeiro gol contra o Nome United. Separei o Sport Cristal para vencer a partida contra o Carlos Manucci e separei under 3,5 gols para a Internacional contra o Palmeiras. Modo total de 2,42. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!